Mensagem ainda é obediência a ser aprendida, é a 25ª mensagem com esse tema. Estamos vendo as manifestações da rebeldia do ser humano e, especificamente, hoje nós estaremos iniciando a manifestação da rebeldia do ser humano através dos pensamentos. Nós temos visto que as manifestações da rebeldia do ser humano se manifesta mais clara. A manifestação do ser humano se manifesta mais claramente através de palavras, da razão e dos pensamentos. Nós já vimos a manifestação da rebeldia do ser humano através de palavras. Vimos a manifestação da rebeldia do ser humano através da razão, e hoje nós queremos ver a manifestação da rebeldia do ser humano através dos pensamentos. Há um texto que dá uma importância toda especial quanto a este assunto. Nós temos o hábito de orar com base nele, quando nós oramos por aqueles que desejamos alcançar. E eu confesso aos irmãos, embora eu já tenha pregado essa mensagem aqui, esta série de mensagens, como já disse, é a terceira vez que eu me lembro que tenho trazido essas mensagens. Para mim foi algo também muito especial. E Deus trouxe muita luz, muito entendimento, que eu espero chegue até você também. O texto a que nos referimos é o de 2 Coríntios 10, 4 a 6. A obediência do ser humano a Cristo tem um destaque especial nesse texto. O apóstolo Paulo diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Nós vamos ver primeiro o elo entre a razão e o pensamento. O ser humano manifesta a sua rebeldia, já temos visto, através de palavras da razão, ou seja, dos raciocínios, e estamos vendo agora dos pensamentos. As palavras rebeldes brotam de um raciocínio rebelde. E o raciocínio rebelde vem de pensamento rebelde. Por isso, o centro da rebeldia do ser humano está no seu pensamento. Por isso que o texto diz assim: levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Ou seja, os nossos pensamentos têm que estar coerentes com aquilo que Jesus diz que eu e você devemos fazer. Então, não são os meus pensamentos, são os pensamentos dele, não são o que eu acho, mas é o que ele diz que é. Isso nos faz ver que todo pensamento rebelde é o centro de toda rebeldia. O apóstolo Paulo afirma: devemos demolir as argumentações e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu vou ler o verso 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
O ser humano gosta de edificar raciocínios como fortalezas ao redor dos seus pensamentos. Ele tem um pensamento acerca de um determinado assunto e ele constrói em torno destes pensamentos uma verdadeira fortaleza para que nada mude isso. Então, tais raciocínios têm de ser demolidos. E o pensamento tem que ser cativo. O pensamento tem que ser levado cativo para obedecer a Cristo. As argumentações devem ser deixadas de lado, mas os pensamentos devem ser reconduzidos a Cristo. Na guerra espiritual, as fortalezas têm de ser tomadas de assalto para que o pensamento seja levado cativo. Se as argumentações não são lançadas fora, por que as pessoas argumentam? Para justificar os seus pensamentos. Não se trata, eu posso até argumentar, mas não com os meus pensamentos. E não é nem argumentar, é dizer o que Deus diz. Eu não tenho que brigar com quem quer que seja para que ele aceite o que eu penso, mas aquilo que Deus diz que é. Então não se trata nem de tentar convencer ninguém, porque eu e você não podemos convencer ninguém. Mas é preciso que a pessoa entenda que não é o que ela pensa, não é o que ela acha, não é o que ela raciocina, mas é aquilo que Deus disse e pronto. O texto diz, usa a expressão toda arrogância. Outras versões dizem toda altivez. Literalmente significa um edifício alto. Todo edifício alto, literalmente. O texto diz, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. É como se fosse um edifício construído que intercepta o conhecimento de Deus. É como, por isso que o texto fala de fortalezas que são construídas em torno dos pensamentos e que impedem que o pensamento e a vontade de Deus possa realmente prevalecer. Deus vê todo o raciocínio do ser humano como, então, um edifício muito alto, obstruindo o conhecimento dele. Logo que o ser humano começa a raciocinar, seus pensamentos ficam cercados, sitiados, e ele perde a liberdade de obedecer a Deus. Uma vez que a obediência é uma questão de pensamento. Então, veja, quando lermos a palavra, nós temos que crer nessa palavra e obedecer essa palavra. Não há o que questionar. Não há o que argumentar, mas, e se, não existe isso. A razão se expressa externamente através de palavras. Mas quando as argumentações se escondem por dentro, elas cercam o pensamento e o paralisam para que não obedeça. A pessoa não se cerca de todos os meios e modos para ter uma desculpa, e essa fortaleza é em torno do seu pensamento, que justifique o que ela pensa e o que ela acha. O hábito do ser humano de argumentar é tão sério que não pode ser resolvido sem uma batalha. Mas Paulo não usou a razão para lutar contra a razão. Não é esse o mecanismo a ser usado, não é essa arma a ser usada.
Nós não vencemos a nossa razão através da nossa razão. A inclinação mental para argumentar tem de ser derrotada com armas espirituais, isto é, o poder de Deus. 2 Coríntios 10, 4a, diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. É Deus que luta contra nós. Nós falamos tanto em quebrantamento, mas o que é quebrantamento? É justamente nos quebrantar, nos levar a um ponto em que nos rendemos inteiramente à vontade de Deus. Aqui está falando de destruir essas fortalezas. E Deus é quem trabalha em nós para destruir essas fortalezas. Eu oro frequentemente para que Deus faça isso em mim, faça isso em determinadas pessoas pelas quais eu estou orando. E eu acho que eu e você devíamos orar sempre por nós mesmos, para que qualquer resistência à vontade de Deus em nós, toda a argumentação seja derrubada. Então é Deus que luta contra nós, não contra nós como indivíduos, mas contra aquilo que é contrário à vontade dele em nós, que é contrário à palavra dele em nós. E ele luta contra nós porque nós temos nos tornado seu inimigo. Nós nos constituímos em inimigo de Deus quando argumentamos, quando justificamos, quando damos 1000 desculpas para explicar o porquê de não termos obedecido. Ou por que não obedecemos. Sempre tem um porquê, sempre tem uma razão. E nós nos fechamos nesse nosso pensamento. Se fulano mudar, se isso acontecer, se aquilo. Não existe isso. A palavra de Deus diz o que eu e você devemos fazer e ponto final. Nosso hábito mental de argumentar é algo que herdamos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É o homem pensar independentemente de Deus. Foi esse o fruto que o homem comeu com a sua mulher, e esse foi o fruto que Deus proibiu, e esse foi o fruto que Satanás ofereceu. No dia em que vocês comerem dele, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí vem a sua capacidade de resolver as coisas, de decidir conforme os nossos pensamentos. Já temos visto aqui que a Bíblia diz que Deus diz que os meus pensamentos não são os nossos pensamentos, e que os seus caminhos não são os nossos caminhos. Infelizmente, poucos percebem quanto as nossas mentes causam dificuldade para Deus. Na realidade, quando nós recebemos Cristo, nós recebemos uma vida perfeita. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo porque nos é dado o Espírito de Deus, mas o que intercepta a ação do Espírito de Deus em nós é a nossa mente. Quando nós construímos fortalezas em torno dos nossos pensamentos e não permitimos que o pensamento de Deus prevaleça. Satanás emprega toda a sorte de argumentação para nos escravizar, a fim de nos tornarmos inimigos de Deus, em lugar de sermos subjugados por Ele. Gênesis 3 serve de exemplo para o ensino de 2 Coríntios
10. Satanás argumentou com Eva. Olha, não é bem assim. No dia em que vocês comerem, vocês vão ser semelhantes, vão ser como Deus. Ela olhou para a árvore e argumentou consigo mesma. O texto diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. O argumento foi bom, atraente. Ela olhou para a árvore era atraente, porque ela parecia boa para se comer, agradável aos olhos, devia ter uma boa aparência, tinha uma boa aparência, e era árvore que dava um fruto que, se comido, daria entendimento, só que não é o entendimento de Deus, é o entendimento à parte de Deus. Então ela tomou do seu fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Boboca. Ela não deu ouvidos a Deus, porque ela tinha suas razões. Quando a razão aparece, o pensamento do homem cai numa armadilha. A razão e o pensamento estão intimamente ligados. A tendência da razão é derrotar o pensamento certo, o pensamento que vem do íntimo do nosso ser espiritual, do nosso espírito. Uma vez cativa a mente pela razão, o homem fica impedido de obedecer a Cristo. Se quisermos realmente obedecer a Deus, temos de saber como a autoridade de Deus destrói as fortalezas da razão. Por isso, o segundo ponto que queremos ver é recapturando a mente cativa. 2 Coríntios 4b e 5. Destruímos raciocínios falaciosos. A palavra falaciosa significa raciocínio enganoso, significa raciocínio falso. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Através da capacidade que temos na nossa mente, o ser humano pensa e decide livremente. Isso representa o próprio ser humano. Para preservar a sua liberdade, o ser humano tem que dizer que todos os seus pensamentos são bons e corretos. Se ele não achar, se ele não disser que os seus pensamentos são bons, ele não vai ficar em paz. Então ele tem que argumentar que os seus pensamentos são os melhores. É por isso que os homens falham em crer no Senhor, porque ficam aprisionados na fortaleza de alguma argumentação. O incrédulo pode dizer: vou esperar até ficar bem velho para poder entregar minha vida a Cristo. Ele pode dizer também: olha, muitos cristãos não se comportam bem, por isso não posso crer. Ele pode também dizer: agora não, vou esperar até que meus pais morram. Então eles têm sempre uma razão, uma explicação para não tomarem uma decisão. Semelhantemente, há razões que os crentes apresentam para não amar o Senhor. Os estudantes dirão que estão muito ocupados com os estudos. Os homens de negócios que têm algo a fazer que lhes traz algum benefício econômico vão dizer que estão ocupados demais nessas atividades. O doente acha que a sua saúde é fraca demais.
E assim por diante, cada um de nós tem uma desculpa para não fazer aquilo que devemos fazer de acordo com a palavra de Deus. Se Deus não destruir essas fortalezas, o ser humano jamais será livre. Ele é um escravo desses seus pensamentos, que não são os pensamentos de Deus. Então ele não é verdadeiramente livre, ele é um escravo disso. Isso torna ele infeliz. Isso impede que ele tenha a vida que Deus planejou para ele. Satanás aprisiona o ser humano através das fortalezas dos argumentos. A maioria das pessoas está por trás de tantas linhas de defesa que elas são incapazes de atravessá-las para a verdadeira liberdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Mas as pessoas não dão crédito à verdade, dão crédito a mentiras que o inimigo coloca na sua mente. E ele faz isso o tempo todo. Só a autoridade de Deus pode levar cativo cada pensamento para obedecer a Cristo. Para reconhecer a autoridade, as argumentações humanas têm de ser primeiramente lançadas no chão. Só depois o homem começa a reconhecer que Deus é Deus. As suas argumentações são destruídas. É preciso que ele reconheça que Deus é Deus e ponto final. É preciso que ele reconheça que Deus sabe o que diz e o que ele diz é o certo. Se ele não ver Deus como Deus é, ele não tem por que obedecer, ele não tem por que fazer o que Deus manda. Por que servir a Deus? Por que obedecer a Deus? É por isso que nós já vimos em mensagem anterior, Romanos 9:20, na versão da NVI. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Quando as fortalezas de Satanás são destruídas, nenhuma argumentação humana permanece. Todo aquele que argumenta, todo aquele que discute, não é bem assim. Então, os pensamentos humanos podem ser levados cativos para a obediência a Cristo, quando as fortalezas de Satanás são destruídas. Então, repito, nenhuma argumentação humana permanece. Neste caso, os pensamentos humanos podem ser levados cativos para que obedeçam a Cristo. Eles são reconduzidos ao que diz a palavra de Deus, ao que diz o Senhor Jesus. Só depois que seus pensamentos são recapturados, é que o homem pode verdadeiramente obedecer a Cristo. Podemos ver se alguém já tomou conhecimento da autoridade, observando-se as suas palavras, os seus argumentos e os seus pensamentos, se eles foram devidamente reestruturados. Quando uma pessoa se depara com uma autoridade de Deus, sua língua não se atreve a agitar-se livremente. Suas argumentações
e mais profundamente seus pensamentos já não podem ser livremente expressos. Essa pessoa se contém. Essa pessoa não diz livremente o que pensa. Naturalmente, o ser humano tem inúmeros pensamentos. E todos são fortalecidos por muitas argumentações. Mas chega o dia em que a autoridade de Deus derruba todas as fortalezas da argumentação que Satanás levantou, recaptura todos os pensamentos do ser humano para torná-lo um escravo, eu disse um escravo espontâneo de Cristo. Muitas pessoas pensam que isso é escravidão, isso é a verdadeira liberdade. Enquanto você quiser viver do seu jeito, você não é livre, você é escravo de si mesmo, dos seus pensamentos, e eles não são os melhores pensamentos. Quando as fortalezas da argumentação que Satanás levantou são recapturadas, todos os pensamentos quando a autoridade de Deus prevalece, e a autoridade de Deus é expressa na sua palavra, então isso derruba todas as fortalezas da argumentação que Satanás levantou, derruba essas argumentações, recaptura todos os pensamentos do ser humano para torná-lo, então, repito, um escravo espontâneo de Deus. Ele já não pensa mais independentemente de Deus. Ele é totalmente obediente a Ele. Isto é libertação total. É quando eu chego à conclusão que eu não sei nada. Eu quero saber o que Deus sabe, o que Deus diz. Não importa o que eu penso, importa o que Deus diz. Quem ainda não tomou conhecimento da autoridade, normalmente aspira a ser conselheiro de Deus. Sempre tem uma ideia melhor. Nós temos vários casos, o caso de Caim, o caso de Saul, que para não obedecerem, argumentaram. O tal não tem os seus pensamentos recapturados por Deus. Aonde ele vai, seu primeiro pensamento é como melhorar a situação. Ele acha que sempre pode fazer melhor. Eu não estou dizendo que eu e você não devemos nos esforçar para fazer o melhor. Nós temos falado muito sobre fazer tudo com excelência, isso é outra coisa. Mas melhor do que Deus diz para eu fazer, isso é se colocar no lugar dele. Seus pensamentos jamais foram disciplinados. Então vamos ver. Quem ainda não tomou conhecimento da autoridade, normalmente aspira a ser conselheiro de Deus. O tal não tem os seus pensamentos recapturados por Deus. Aonde ele vai, seu primeiro pensamento é como melhorar a situação. Seus pensamentos jamais foram disciplinados, pois as suas argumentações são muitas e elas não param. Então, temos de permitir que o Senhor faça em nós uma operação de corte. Penetre profundamente em nossos pensamentos, até que sejam todos tomados cativos por Deus. Há uma rendição incondicional. Depois reconheceremos a autoridade de Deus e não nos atreveremos a livremente argumentar e aconselhar.
agimos como se existissem duas pessoas no universo, que são oniscientes, Deus e eu. É assim que o homem normalmente age. Como se eu fosse um conselheiro que sabe tudo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe que não sabe nada. Mas quem mantém essa atitude indica claramente que os seus pensamentos, que os meus pensamentos, se eu agir assim, precisam ser recapturados. Significa que essa pessoa não sabe nada ainda sobre a autoridade. Se eu fosse alguém cujas fortalezas da argumentação estivessem realmente tomadas pela autoridade de Deus, e eu repito, a autoridade de Deus é a sua palavra, eu não ofereceria mais conselhos. Eu nem teria interesse em fazê-lo. Meus pensamentos ficariam subordinados a Deus e eu não seria mais uma pessoa livre para fazer o que eu quero. A liberdade natural é o solo para ataque de Satanás. Vejam, foi isso que ele ofereceu no início. Por isso eu tenho que renunciar a isso. Eu deveria estar pronto para ouvir. Muitos argumentam, já sei tudo, já ouvi tudo, já li a Bíblia toda. E por que não vive? Por que não pratica? Por que não se vê a vida do que a Bíblia diz na vida dessa pessoa? Então, os pensamentos do homem são controlados por um dos dois poderes, pela argumentação ou pela autoridade de Cristo. Na verdade, ninguém neste universo pode exercer livremente sua vontade, porque ou ele é cativo das argumentações ou tomado por Cristo. Consequentemente, ou ele serve a Satanás ou ele serve a Deus. Alguém pode dizer, não tem um meio termo, não existe. Mesmo quando você diz que não está servindo a Satanás, se você não está servindo totalmente a Deus, você está servindo a Satanás e aos interesses dele. É fácil perceber se uma pessoa reconhece ou não a autoridade, observando-se o seguinte: se ela pronuncia palavras rebeldes, se ela argumenta diante de Deus, se ela oferece muitas opiniões. Eu acho, eu penso. A derrota da argumentação é simplesmente o aspecto negativo. O aspecto positivo é ter todos os pensamentos cativos para obedecer a Cristo, de modo que já não oferece mais sua própria opinião independente. O Atmani escreveu o seguinte: antes eu tinha muitos argumentos para sustentar meus muitos pensamentos. Agora não tenho mais nenhum argumento, pois fui capturado. O cativo não tem liberdade. Quem prestaria atenção à opinião de um escravo? O escravo deve aceitar os pensamentos de outra pessoa, sem jamais emitir opinião própria. Você já pensou nisso? A escravidão nunca foi boa, escravidão humana, mas ela serve de figura para mostrar o que realmente Deus espera de mim e de você, que sejamos escravos dele. Qualquer pessoa que não conhece a Deus vai dizer, esse cara é louco. Mas o que Deus quer é que eu não pense os meus pensamentos, que eu pense os pensamentos dele. Ele não quer que eu faça o que eu acho, mas o que Deus diz que ele quer que eu faça.
Você vai dizer, mas ele me deu livre-arbítrio? Claro que deu. E você continua tendo até o final da vida. Eu e você vamos poder sempre escolher entre a vontade de Deus e a nossa vontade. E sempre que eu escolho a minha vontade, eu estou escolhendo servir ao diabo. Eu não quero servir a ele. Não adianta, ou você serve a Deus ou você serve. Só existe 2 reinos. Se você não está em um, você está no outro. Então, o que Jesus fez quando veio aqui, ele se tornou um escravo do próprio Pai. É isso que diz Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, onde ele nos conclama a termos em nós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E eu vou ler lá, eu não ia não, mas eu vou ler. Tem quanto tempo ainda? Filipenses capítulo 2. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Mesmo tendo a liberdade de ser Deus, ele não viveu aqui como Deus. Ele abriu mão da sua condição de Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, e no original está escrito a forma de escravo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Por que Ele é Senhor? Porque Deus o Pai o fez Senhor, porque Ele foi obediente até a morte. Conclusão. Se nós fomos capturados por Cristo, estamos prontos a aceitar os pensamentos de Deus, em vez de oferecer qualquer conselho que seja nosso. Que você feche os seus olhos e fale com Deus sobre o que Ele tem falado com você. Senhor, nós buscamos a Tua face. E pedimos, Senhor, olhe para nós com a Tua graça que é abundante. E que o Senhor nos ajude a viver em Ti, por meio de Ti, através de Ti, por meio da Tua palavra, por meio do ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nada nos tire deste lugar, que nada nos tire desse foco, que nada nos tire desse alvo, desse propósito. Nós queremos nos achar e nos encontrar em Ti, queremos viver em Ti, por meio de Ti, através de Ti, queremos pensar o que Tu pensas, queremos falar o que Tu falas, queremos viver o que Jesus, quando veio aqui, viveu. Ajuda-nos a sermos coerentes com a nossa fé, com aquilo que professam os nossos lábios. Dá-nos um coração quebrantado, humilde, dócil, sensível para Te ouvir e Te obedecer. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Pedimos que ao sair daqui o Senhor nos leve em paz, seguros, cercados pelos Teus anjos livres do mal, e que pela mesma graça possamos estar aqui novamente hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer uma coisa para você. Se você quiser